dia a todos. Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo bem? Você está bem? Amém. Está bem ou você está meio assim, tentando entender o que está acontecendo? Amém? O Senhor é bom, Ele cuida de nós. Todos vocês têm aí a palavra impressa, para que a gente possa estar nesse momento recebendo a porção daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Sim? Sim. Todos têm? Amém. Eu gostaria da atenção de vocês, queridos. Gostaria que vocês pausassem nesse momento, desligassem a mente do outro local, que vocês viessem para cá. Traga a tua mente para cá. Traga teu corpo para cá. Para que a gente possa estar focado naquilo que Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer algo conosco nessa manhã, Ele já está fazendo. Independente daquilo que está acontecendo do lado de fora. Tem uma obra que Deus quer fazer do lado de dentro. Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Também creio. A gente tem, essa é a terceira palavra que a gente vai estar compartilhando sobre, debaixo do tema Venha Teu Reino. A primeira ministração foi, a gente falou sobre o governo e reino, são duas coisas que andam juntas. Para mim entender o governo de Deus, eu preciso entender como esse reino funciona. Domingo passado o Jonas falou que esse reino ele foi dado por herança, nos foi entregue, não é por merecimento, não é por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que o rei fez por nós. Amém? Império a gente tem que, pela força, tomar. O reino nós herdamos pela parte do Pai. Normalmente a monarquia é passada de geração após geração dentro da família real, né? Nós não temos esse sangue real. Você nasceu dentro de uma família real? Eu não nasci, né? Não sei você, provavelmente você sim, mas eu não nasci com essa prerrogativa de fazer parte de uma família real. Por isso que eu fui adotado. O Rei Jesus, que Ele faz parte, Ele é o Rei desse reino, Ele me adotou para que eu pudesse fazer parte dessa família real. Então, partindo desse ponto, né, eu preciso entender que tudo que eu recebo no reino de Deus é por causa da herança, por causa daquilo que o Pai Ele tem preparado para mim e para você. Isso é aquilo que me leva para dentro do reino. Mas uma vez que eu entro no reino de Deus, a partir desse momento eu preciso aprender como funciona o reino de Deus. Eu preciso entender como esse governo, que ele é tão poderoso, ele trabalha. E para mim poder entender o governo de Deus, o reino de Deus, tem algo que eu queria conversar comigo e com você nessa manhã, que define todo esse processo, que é nascer do alto. Eu coloquei o título dessa mensagem: para entrar no reino de Deus é necessário nascer do alto. Repita isso, por favor. Vai lá. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer do alto. João capítulo 3, verso 7 fala assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. A gente vai falar sobre Nicodemos hoje. É uma palavra que provavelmente você tem escutado várias ministrações sobre esse assunto. E eu creio que não vou te impressionar. Estou bem tranquilo com relação a isso. Eu só quero compartilhar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, sim, Ele pode te impressionar. Ele sim pode falar com você, Ele sim pode revelar ao teu coração aquilo que precisa se tornar uma verdade. Porque uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é permitir que essa palavra se torne uma verdade na sua vida. Isso muda tudo. E Nicodemos, ele busca Jesus. E reconhece que Jesus ele tinha autoridade e tinha poder para fazer sinais, né? Mas Jesus ele não fica nessa conversa de reconhecimento. Ele não tem problema de identidade. Jesus, ele sabe que ele é filho de Deus. Aleluia. E ele pega Nicodemos e leva Nicodemos para um outro campo, que é um campo que surpreende a conversa que Jesus introduz. Imagina você falar para alguém que é um religioso, alguém que ensinava em Israel, alguém que tinha autoridade e reconhecimento do povo.
alguém que se achava zeloso no cumprimento da lei, alguém que ensinava como as pessoas deveriam andar no caminho do Senhor. E essa pessoa, reconhecendo Cristo, ela vai buscar o Senhor Jesus. E quando ela começa essa conversa, quando ela introduz essa conversa a Cristo, Cristo fala algo que deixa Nicodemos de ponta cabeça. Ele fala: Nicodemos, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. É necessário que você venha nascer de novo. E venha nascer da água e do Espírito. Quem eram os fariseus? A gente tem uma prerrogativa muito má a respeito desse povo. Mas quando a gente vai entender a origem dos fariseus, a gente vai ver que não é tudo ruim, não é tudo mal. Eles foram essas pessoas que no começo eles se prontificaram sendo como aqueles que guardavam a lei do Senhor. Provavelmente, depois do exílio da Babilônia, foi onde esse povo se levantou. Porque na Babilônia foi tentado introduzir uma outra cultura, que não fosse a cultura de reino. E os fariseus, eles se posicionaram com a seguinte posição: nós iremos continuar obedecendo a palavra do Senhor. Nós iremos continuar andando pelos caminhos dos nossos pais. Então, eles começaram de uma maneira positiva. No Império Grego, o Império Grego influenciou muito com relação ao pensamento, à cultura. Eles introduziram muito forte essa questão do homem. Quanto mais inteligente o homem ser, mais próximo da divindade ele era. Então, é onde nasceram os grandes pensadores, os filósofos, que existe até hoje uma influência muito grande desse povo, o Império Grego. E junto com o Império Grego foi introduzido o helenismo, que combatia direto a questão da cultura. As pessoas precisavam deixar a cultura que eles tinham para receber a cultura grega. E o helenismo falava assim: você precisa deixar de crer, você precisa deixar de pensar dessa maneira, e a partir desse momento você tem que pensar assim. E mais uma vez os fariseus se levantaram, dizendo: nós não iremos nos contaminar, nós não iremos pensar dessa maneira. Então, eles passaram por um momento bom, porém eles não entenderam algo que totalmente fazia uma diferença, que é reconhecer. Eles esperavam o Mestre, eles esperavam o Messias. Esse povo, eles estavam à espera de um Messias, mas eles não reconheciam ou não reconheceram o Messias. Se você fala para alguém, fala assim: você reconhece que Jesus é Deus e que Ele vai voltar? Provavelmente a pessoa não vai ter problema em dizer: eu reconheço e sei que Ele vai voltar. Mas uma coisa é reconhecer e outra coisa é basicamente andar por esse caminho. O Evangelho é reconhecer a Cristo. Eu posso ter todo o entendimento que for, eu posso ter toda a sabedoria que for, mas se eu não reconhecer o Filho de Deus, o Evangelho não se completa na minha e na sua vida. Porque é a cruz de Cristo que faz a ligação entre o ser humano e Deus. E esse Cristo, é Ele que fez o religar. Ele é o religar. Tá certo? E eu quero ler o contexto daquilo que a gente vai estar falando hoje. Me acompanhe na leitura. João capítulo 3, verso 1, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não era pouca coisa não, gente. Não era a pessoa que levava água lá para o povo, não. Era alguém que se assentava à mesa e tomava decisões em Israel. Era alguém que tinha influência em Israel. E essa influência de Jesus chegou até o Sinédrio. Não há limites. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Jesus entrou na religião e resgatou um homem lá de dentro. Quando você vai andando depois no livro de João, você vai ver que esse Nicodemos teve um comportamento diferente quando se tratava com relação a Jesus. Lá no livro de Atos, você vai ver Nicodemos se levantando para defender o próprio Cristo. Ou seja, Cristo entrou no coração de Nicodemos. Não foi só uma visita, foi um encontro. Existe uma diferença entre visita e encontro. Nicodemos teve um encontro com Deus. Nós podemos estar aqui hoje fazendo uma visita à igreja. Ou hoje aqui eu posso estar aqui para ter um encontro com Deus.
Quantas visitas você já fez à igreja? Quantos encontros você teve com Deus? Isso muda todo o contexto. Nicodemos foi fazer uma visita, mas ele teve um encontro com Deus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu. Agora, Jesus responde 3 perguntas de Nicodemos. Aqui está a primeira resposta. E eu quero falar sobre essas 3 perguntas que Jesus responde para Nicodemos. Olha a primeira resposta que Jesus dá para Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Nicodemos perguntou pela segunda vez: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Segunda resposta de Jesus. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e agora não pode entrar no reino de Deus. Jesus continua falando: o que é nascido da carne é o quê? É carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Por que Jesus fala isso? Porque Nicodemos estava simplesmente admirado de Jesus estar falando essas coisas para ele. Essa é a mensagem que a igreja nunca pode deixar de pregar. Que é o nascimento, é o novo nascimento. Amém. Não fique admirado de eu estar falando essas coisas para você hoje. Já tenho 20 anos andando com o Senhor. Isso quer dizer muita coisa? Talvez sim, talvez não. Porque nesses 20 anos, deixa eu te dar uma notícia: todo dia você precisa morrer e nascer de novo, para poder ver, entrar e compreender o reino de Deus. Amém. Vamos seguir a leitura? Vamos seguir a leitura? Amém. Se você está acordado, diz amém. Amém. Se eu te acordei agora, fala: misericórdia, Deus me livre. Acorda eu, Jesus. Balança a cabeça aí. Você que está atrás de um irmão aí, faz uma massagem dele, para ver se deixa. Faz a massagenzinha dele. Aí, faz a massagenzinha. Faz o sangue circular. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acordei. Eu quero que você esteja atento. Fique esperto. Fala para a pessoa que está do lado. Fique esperto, irmão. Verso 9. Acorda e fica esperto. Verso 8, desculpa. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Verso 9. Então Nicodemos perguntou, terceira pergunta: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhes digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das celestiais? Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos era um religioso que buscou o Senhor porque reconhecia que vinha da parte de Deus e tinha autoridade para fazer milagres. Alguém tem algum problema com relação a isso? Nenhum. A diferença é que Nicodemos ainda não conhecia o Senhor que salva e transforma. Por isso Jesus apresenta para Nicodemos a necessidade de nascer de novo, nascer do alto. Esse nascer de novo é um novo nascimento. Nascer de cima, nascer do alto. Por isso que Nicodemos não entendia. Ele queria nascer de novo da mãe dele. Ele já nasceu da mamãe. Vai fazer a mamãe sofrer de novo depois de velho? Misericórdia. Né? Só a mamãe que sabe
o que isso significa. E Jesus fala assim: não, filho, o que nasceu da mamãe já nasceu da mamãe. Você agora precisa nascer do papai. Tem que nascer do papai, que é o nascimento do alto, do Espírito. Quando alguém permite o governo de Deus entrar em seu coração, essa pessoa passa a ver, compreender e se torna um cidadão dos céus. Fala, essa pessoa passa a ver, compreender e se torna um cidadão dos céus. Primeira coisa que eu preciso, que o novo nascimento gera em mim, que o novo nascimento produz na minha vida, é visão espiritual. Eu passo a ver as coisas do Espírito Santo de Deus. João 3,13. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra verdade, em verdade, normalmente quando alguém introduzia um sermão, esse sermão, as pessoas estavam falando assim: certamente, verdadeiramente, ou seja, elas estavam confirmando aquilo que estava sendo ensinado. E o amém era normalmente apresentado no final do sermão, quando as pessoas falavam assim: eu concordo com tudo aquilo que você está falando, assim seja, amém. Então Jesus estava falando assim: eu apresento algo verdadeiro para você, Nicodemos, que no final, se você entender, você vai compreender que assim é. A visão natural faz parte dos 5 sentidos do ser humano. Quando Deus te criou, Ele deu a visão para que você possa ver. Por isso, partindo do ponto de que podemos ver, achamos que a vida se resume no que está diante de nós. O problema é que a nossa visão humana não alcança a ver as coisas espirituais. O mundo espiritual exerce influência sobre o mundo natural. Olha o que fala 2 Reis, capítulo 6, verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. Ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Verso 17, Eliseu orou e disse. Eu gosto muito dessa afirmação, porque muitas vezes a gente ora e não fala nada. A gente fala e não fala nada. Amém? Os meninos, o que eu estou falando aqui? Levanta a mão na parede, todo mundo. Fica ligado. O tio também está atento hoje. Fica esperto. Fala, ó, ele está atento, ele está olhando para você hoje. Vacila não. Vacila não, que ele está olhando para você. Amém? Verso 17, Eliseu orou e disse. O que Eliseu orou e disse? Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava como? Cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Muitas vezes a gente acha que só tem luta em nossa volta, só tem perseguição em nossa volta, só tem dificuldades em nossa volta. Nós precisamos entender que em nossa volta está o exército do Deus vivo. O próprio Jesus fala: eu estou acampando em sua volta, eu guardo a sua vida, eu protejo você, eu cuido de você. É o Senhor que guarda as nossas vidas. Mas por nós não entendermos muitas vezes isso daí, a gente só vê problema, a gente só vê dificuldade e a gente pergunta assim: Deus, onde é que o Senhor está no meio disso tudo? Porque aqui Eliseu estava sendo perseguido, sabe por quê? Porque ele revelava ao rei de Israel aquilo que o rei da Síria queria fazer para atacar Israel. E Eliseu falava assim: rei, não vai por aí, porque já tem uma cilada programada para você nesse caminho. Você crê que Deus continua fazendo isso hoje? Amém. Nós estávamos ontem celebrando o Happy Birthday da Dona Carlinha, e aí na mesa, numa conversa informal, a Jana falou que
eles foram participar de uma festa de aniversário. E no carro, a filhinha dela, qual que é o nome? A Raquel. Ela falou que ela teve uma visão, que lá naquela festinha, alguém ia acender uma vela. Não, e que era a revelação de menino ou menina. E aí tem aquela coisa que é fumaça. E ele ia acender isso daí. Tá vendo? Por isso tem que ter mulher para negócio. Ou seja, ia acender algo para poder fazer fumaça, só fumaça. E o Senhor mostrava para ela que aquele negócio ia tacar fogo naquele ambiente, naquele lugar. E ela falou isso para o pai e para a mãe. E aí o pai e a mãe falaram, vamos orar, minha filha. Aí quando acenderam o negócio, sabe o que era? Não era fumaça, era um tipo um foguete, um negócio daqueles, um firework. Que quando você liga, ele explode e sai tacando fogo para todo canto. Deus continua revelando antes aquilo que Ele quer fazer. Você crê nisso? Mas isso é algo que o Senhor te mostra. Isso é algo que o Senhor abre os teus olhos para ver. O novo nascimento, Ele faz isso com você. Ele te revela o reino do alto. Amém. Se você vem do alto, é do alto que você tem que ter visão aqui na terra. Porque senão a gente fica só olhando para as coisas dessa terra. E aqui embaixo é complicado, a chapa quente. É difícil. Ou não é? Essa falta de visão espiritual somente é curada quando nos encontramos com o oftalmologista Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ele tem o colírio que cura a miopia e restaura a visão. Apocalipse 3,18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha para se vestir, a fim que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Lá em Laodiceia tinha um negócio que era uma medicina super avançada. O pessoal fazia remédio que era uma beleza, o pessoal se vestia que era uma beleza, e o pessoal era rico. E Jesus fala assim: compre de mim ouro refinado, para que você realmente possa ser rico. Se vista com as vestes brancas, para que essas vestes que vêm do alto, ela cubra a nossa nudez. E coloque o colírio. Eles criaram um colírio que combatia a infecção e a cegueira. E Jesus fala assim: coloque o meu colírio, para que você possa ver claramente. Você já pediu para alguém colocar colírio no teu olho? Já? Normalmente quando você coloca colírio é porque o olho está ardendo, você não está conseguindo ver bem. É assim ou não é? Aí você fala: volta aqui por favor, colírio, para que eu possa voltar. Jesus tem esse colírio hoje para colocar na minha vida e na sua vida. Amém. Mas eu estou vendo que é uma maravilha. Você só vai ver aquilo que Jesus permitiu você ver. Então peça para Ele te dar visão espiritual. Peça para Ele te dar compreensão daquilo que realmente Ele quer te mostrar. Amém. João 9,30. O homem respondeu, está falando de um cego aqui: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu. Ele me abriu. Quem pode abrir os teus olhos? Somente Jesus. Amém. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Que coisa triste. E o expulsaram. O texto segue e no verso 39 fala assim: Jesus continuou o quê? Continuou falando a respeito disso. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Qual que era o problema de Jesus com os fariseus? Com os religiosos? Eles achavam que entendiam
Tudo. Viam tudo. Tinham resposta para tudo. Autossuficiência. E as obras que eles praticavam eram suficientes para agradar a Deus. Esse foi o problema dos fariseus. Eles achavam que aquilo que eles faziam do lado de fora era o reino de Deus. O reino de Deus trabalha dentro. É a obra que o reino faz, é dentro de nós. É transformação de dentro para fora. Quando o reino entra, aí eu vou aprender a orar, eu vou aprender a jejuar, eu vou aprender a dar esmola, eu vou aprender a ter visão espiritual, porque o reino está dentro de Aleluia. mim. Por isso que Jesus fala assim: o reino não está aqui, não está lá, o reino está dentro. Isso era difícil demais para eles, porque eles achavam que o reino de Deus estava somente em Israel. Você acha que o reino de Deus somente está aqui nesse lugar? Não. Isso é muita presunção, querido. O reino de Deus está sendo levado por várias pessoas. E às vezes essa pessoa hoje não está nem na igreja, mas está andando com o reino dentro. Não está hoje na igreja porque não foi para a igreja, tá? Isso é uma história que depois a gente vai tratar também. Se você entender o reino, você vai entender quem é a noiva de Cristo. Para mim entender o reino, eu tenho que entender qual que é o meu papel na noiva de Cristo. Eu faço parte de um corpo. Agora eu estou ligado, eu tenho ligamentos, eu tenho juntas que caminham comigo. Eu não sou uma pessoa avulsa, né? Mas essa é uma outra história. Então a primeira coisa que eu preciso entender é receber visão espiritual. Ver com os olhos naturais é muito pouco, não é suficiente para poder compreender o reino de Deus. Segundo lugar, eu preciso receber compreensão de reino de Deus. João 3,9. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? O que é compreender? No grego significa gnosko, chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, tornar-se conhecido. É uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher. É uma expressão de intimidade. Esse conhecimento é fundamentado na experiência pessoal e nos leva a discernir todas as coisas com a mente de Cristo. É uma intimidade que gera em mim um conhecimento através do conhecimento de quem é Cristo. Cristo vai formando na minha mente quem Ele é, e por causa disso eu consigo discernir o reino de Deus. O reino de Deus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele forma dentro dessa pessoa um novo conceito, uma nova cultura daquilo que é o reino de Deus. E isso passa por um processo de transformação. A minha mente passa a pensar como Cristo pensaria. Isso é um processo que Deus vai formando em nós. Olha o que o apóstolo Paulo fala para uma igreja nova. Uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de talentos, uma igreja que fluía assim, sem problema, nesse sentido. Porém o apóstolo Paulo, ele traz algo que define a igreja, basicamente. E olha o que ele fala. Ele está falando para uma igreja, viu? Olha, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Você já tentou pregar para alguém, ensinar alguém, você apresenta o evangelho e ela fala assim: eu não acredito, isso não faz sentido. Você já escutou isso? Não? Por quê? Porque você está introduzindo o reino em uma mente que ainda não passou pelo processo de mudança. O reino tem que entrar no coração dessa pessoa, para que ela possa compreender através da fé, que tudo no reino eu recebo através do quê? Da fé. E essa fé gera um novo entendimento, uma nova maneira de pensar. Eu não sou merecedor, mas se Cristo quer me dar, eu recebo. Amém. A mente natural não consegue entender essas coisas, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que a possa instruir? É uma pergunta que Paulo está fazendo. E o que ele responde? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. A mente de Cristo. Todos que receberam a Cristo pela fé se tornaram habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Porém, ainda a maneira de pensar precisa passar por um processo de formação. Amém? Amém. Ter a mente de Cristo significa conhecer a vontade do Redentor.
Ter a mente de Cristo significa avaliar as coisas da mesma maneira que Deus vê. Atribuir importância a tudo o que Ele atribui importância. Amar o que Ele ama. Valorizar o que Ele valoriza. Esse entendimento somente é possível se for revelado do alto. Após nascer do alto, é preciso que todo discípulo compreenda as coisas do alto. Eu nasci de novo. Eu preciso buscar uma compreensão que vem da onde? Do alto. Essa compreensão precisa entrar no casamento. Deus tem uma nova compreensão de casamento que vem do alto. Criação de filhos. Deus tem uma compreensão que vem do alto. Relacionamento. Deus tem uma compreensão que vem do alto. Igreja. Nós precisamos compreender a igreja que vem do alto. Como Deus quer fazer a igreja dele. E Ele deixou escrito como nós deveríamos caminhar. É uma compreensão. Eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu estou aqui nesse culto hoje. Eu estou pensando como Cristo pensa. Eu estou diante de um irmão. Eu estou pensando como Cristo pensa. Eu tenho a compreensão daquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes nós caminhamos com o Senhor sem ter a compreensão que vem do alto. Lucas 24, 45. Estou falando de 2 discípulos. Então lhes abriu o quê? O entendimento para compreender. O quê? As Escrituras. Jesus ensinava as Escrituras para os discípulos o tempo todo. Eles entendiam, mas não compreendiam. Entendiam, mas não compreendiam. É necessário entender e compreender. Então Jesus abriu o entendimento para eles compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia. Essa foi a primeira vez que Cristo pregou isso para eles? Não. Quantas vezes Cristo tinha pregado isso, essa mesma mensagem para os discípulos? Diversas vezes. Eles entenderam? Entenderam? Não. Quantas vezes nós escutamos a palavra? Quantas vezes o Senhor ministra a palavra no nosso coração? Nós entendemos, porém não compreendemos. Mas aqui aconteceu um milagre. Qual que é o milagre? De eu poder compreender aquilo que Cristo está falando. A parábola do semeador. 4 terrenos. A mesma semente. O problema está na semente ou está na terra? A terra que compreende, frutifica e multiplica. A terra que não deixa ser trabalhada. A terra que não deixa ser adubada. A terra que não deixa ser forjada. O que acontece? A raiz é pouca, o espinho sufoca e o ladrão rouba. Hoje, se você não tiver cuidado, essa mensagem, ela pode ser roubada de você. Quantas mensagens o inimigo roubou do teu coração? Vou fazer essa pergunta diferente. Quantas mensagens do meu coração o inimigo roubou? Por eu não compreender aquilo que Jesus está falando. Deus usa homens para falar. Você acredita nisso? Amém. Deus não edifica a igreja dele sobre homens, mas Ele usa homens para edificar a igreja dele. Eu preciso entender isso aí. Mas esse vaso de barro é um vaso de barro simples, que falha, que tem dificuldades. Mas o negócio não é o vaso de barro, o negócio é o que está dentro desse vaso. O reino entrou, esse vaso vai falar do reino que vem do alto. Verso 46. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Verso 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Os discípulos entenderam que eles precisavam ir para Jerusalém? Entenderam ou não entenderam? Sim. Mas eles foram? Não foram. Porque depois da morte eles
Fugiram. Qual que é a diferença de compreender para entender? A palavra compreender, segundo o dicionário Aurélio, significa perceber ou alcançar as intenções ou o sentido de algo, podendo ser sinônimo da palavra entender. Entender, por sua vez, tem significado de ouvir, perceber e saber. Fala ouvir, perceber e saber. Você está ouvindo? Sim. Você está percebendo? Isso está gerando conhecimento em você? Mas isso não é tudo. Na prática, pode-se dizer que uma pessoa pode entender um assunto, mas não compreendê-lo. Exemplo, quando você lê uma bula de remédio, você entende? Mais ou menos. De maneira básica você entende, senão você não ia se envenenar. Basicamente. Né? Você lê porque fala assim, não, isso aqui faz mais bem do que mal. Né? E você toma aquilo ali. Toma ou não toma? Toma. Mas você conhece o efeito do remédio? Você compreende o efeito do remédio? Não. Não entende. Não compreende. Você conhece a palavra? Amém. Você conhece a palavra? Amém. Você compreende a palavra? Esse é o Estamos na desafio. luta. Esse é o desafio, porque eu só vou compreender aquilo que o Espírito me revelar. Fala assim, eu só vou compreender Eu só vou compreender aquilo aquilo que o Espírito que o Espírito me revelar. me revelar. Entendemos com o nosso raciocínio lógico, porém compreendemos com a mente de Cristo. Isso que faz toda a diferença. Por isso que a mente de Cristo tem que ser forjada em mim, para que eu possa viver como um discípulo, para que eu possa compreender como um discípulo caminha. Eu preciso que Cristo forje em mim essa mente que pensa nas coisas que são do alto. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossos: agora que vocês nasceram do alto, busquem as coisas do alto, do alto. Vim para cá hoje é buscar uma coisa da terra ou buscar uma coisa do alto? Do alto. Do alto. Ir para um grupo pequeno é buscar coisa da terra ou buscar as coisas do alto? Porque Deus trabalha de várias maneiras. E eu preciso entender, eu preciso buscar as coisas do alto, para que o reino venha sobre a minha vida. E em último lugar, o reino precisa entrar em mim, eu preciso me tornar um cidadão do reino de Deus. Uma vez que eu recebo visão, que eu recebo compreensão, isso vai forjar em mim uma identidade. O que é essa identidade? João 3,4. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito? É Espírito. Você já teve o primeiro nascimento. Glória a Deus. Você já nasceu da mamãe, não nasceu? Agora é necessário nascer do Espírito. Isso não tem a ver com de um dia você fala assim: Jesus entra na minha vida. Nesse dia que você fez isso, Jesus entrou. Amém. Mas a partir daí começa um processo de Deus trabalhar no meu e no seu coração para que essa identidade seja forjada em nós, para que eu possa ver, para que eu possa compreender e para que eu possa me comportar como um cidadão dos céus. Quem já recebeu a cidadania americana? E quem pensa, você é um cidadão? O brasileiro, falar do brasileiro. Qual o cidadão, o brasileiro que recebe a cidadania americana e continua pensando como brasileiro? Tem alguém aqui? Não responda. Não responda. A hora que eu receber minha cidadania, eu vou para o Brasil. Você não precisa da cidadania para ir para o Brasil. Para morar lá, não. E é incrível que você, antes de receber a cidadania, você tem que estudar o quê? A Constituição Americana. Você precisa ter conhecimento de como funciona as leis do país, a cultura do país, para que esse país te aceite como cidadão. Então, é importante, é necessário conhecer a palavra? É ou não é? Sim, é necessário. Jesus começou o ministério dele ensinando. Ele não começou o ministério dele fazendo milagres. Jesus começou o ministério dele ensinando, para colocar fundamentos sobre os discípulos.
Porque esse fundamento ia forjar nesses discípulos, uma cultura de reino de céus. Reino de céus. Porque onde tem reino, onde tem cultura de reino, tem milagres. Onde tem milagres, às vezes nem sempre tem cultura de reino. É verdade. Então nós precisamos criar em nós essa cultura de reino, para que o reino de Deus possa entrar nos nossos corações, para que eu possa pensar como Cristo pensa, para que eu possa amar como Cristo ama. Isso vai tornar de mim um cidadão dos céus. Eu não fico tão agarrado com as coisas dessa terra. O pecado nos colocou para fora, para longe da presença de Deus, como consequência para fora do reino. Jesus é o rei que abriu a porta novamente, para que possamos entrar no reino de Deus. A frase nascer da água do Espírito se refere ao nascimento espiritual, que purifica do pecado e traz transformação e renovação espiritual. Fala, traz transformação e renovação espiritual. Além de salvação, glória a Deus, eu preciso passar pelo processo de transformação e renovação espiritual. É um novo ser, é uma nova criatura, é uma nova maneira de viver, é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de caminhar. Nós não caminhamos mais como nós caminhávamos lá atrás. Não devemos pensar mais como pensávamos lá atrás. É uma nova cultura de reino. Ezequiel 36, 25 fala assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão o quê? Purificados. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Conclusão. Vem para cá os meninos do louvor, por favor. Através dessa passagem, Jesus ensina a Nicodemos e a todos os homens como podemos herdar o reino de Deus. Para nascer do alto é preciso olhar para onde? Para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o alicerce da minha fé. A fé em Cristo é o nosso passaporte para a eternidade. João 3,14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, fique tranquilo que não é Satanás não, viu? Assim como também é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Por que lá no deserto Deus fala para Moisés levantar uma serpente lá naquela situação? Porque o povo afastado de Deus, o povo vivendo debaixo do pecado, debaixo da idolatria, Deus trouxe juízo sobre aquele povo e enviou serpentes, e todas as pessoas que eram mordidas pela serpente, toda pessoa que é mordida pela serpente, ela morre. Toda pessoa que é mordida pela serpente, ela um dia você foi mordido por essa serpente. E Deus dá uma orientação para Moisés, falando assim: levante uma serpente de bronze, para que todos aqueles que olhem para essa serpente com fé, elas possam ser restauradas. A mesma coisa acontece conosco. Essa serpente nos picou. E todos aqueles que olham para o madeiro, que olham para Cristo, que olham para o sacrifício de Cristo, a redenção e a salvação, o reino entra. Há uma nova história. O passado é perdoado. E é um futuro eterno que Deus começa a estabelecer nas nossas vidas. Aleluia. É a herança que Deus tem para nós, por causa de Cristo. A cruz de Cristo é o alicerce de todo o Evangelho. Porque lá na cruz ele morreu, sim, mas lá na cruz também ele ressuscitou. Aleluia. A morte ele venceu. E nós estamos aqui falando do reino de Deus, porque ele começou a falar do reino de Deus. O reino de Deus chegou, mas ele sabia que para que o reino pudesse entrar, ele tinha que morrer, ressuscitar, para que hoje nós pudéssemos aqui estar falando desse reino,
que entra nos nossos corações. Porque ele vive, porque ele morreu e ressuscitou, agora eu posso crer, agora eu posso sonhar com esse reino que transforma as nossas vidas, viver uma vida plena, viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Assim como no deserto, todos que olhavam com fé para a serpente de bronze eram livres da condenação. Você é livre de toda condenação. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não traga condenação para você, porque Cristo já te liberou. Não há mais condenação, você é livre. Você é livre para andar em liberdade nesse reino, que é o reino dos céus. Da mesma forma, precisamos olhar com fé para a cruz e aceitar o sacrifício e a redenção de Cristo Jesus. Eu aceito a salvação. Você precisa aceitar a redenção. Uma coisa está ligada à outra. Só salvação sem redenção, sem transformação, o Evangelho não está completo. O Evangelho se completa na caminhada, quando dia após dia o caráter de Cristo, a vida de Cristo vai sendo forjada na minha vida. É quando eu deixo de pensar como eu pensava, quando eu deixo de agir como eu agia. Todos nós temos um temperamento, não temos? Uns mais pacatos, outros mais explosivos. Mas e o Espírito Santo tem mais poder do que esse temperamento seu fajuto? Ou não tem? Ah, eu sou assim. Ao invés de falar isso assim, fala Espírito Santo. Não deixa mais eu ser assim. Muda a minha vida. O reino já entrou, Jesus. O reino está aqui dentro. Há poder para transformação, há poder para redenção, há poder para milagres, há poder para o novo de Deus acontecer nas nossas vidas. O que você está passando? O que você está vivendo? O reino entrou. O reino entrou nos nossos corações. E porque o reino entrou nos nossos corações, agora eu entro no reino de Jesus. Eu passo a compreender aquilo que Deus quer me mostrar. Deus quer revelar muita coisa para você. E eu não sou mais alguém que está aventurando na vida para ver onde é que eu vou chegar. Todas as promessas de Deus estão sobre mim. Aleluia. Deus já me abençoa com toda sorte de bênçãos. Ao invés de pedir, mendigar, se assente à mesa. Se assente ao lado do rei. Às vezes eu me sinto como Mefibosete, eu também, muitas vezes. O rei me chama para sentar à mesa e eu não me sinto digno. Mas é contigo que Deus está falando. Você que não se sente digno de se assentar à mesa, é contigo que Deus está falando. Ele fala: vem, eu te escolhi para que você possa se assentar ao meu lado. Amém. Há lugar para você na mesa do rei. Amém. Nessa mesa tem vinho, nessa mesa tem pão, nessa mesa tem salvação. Amém. Nessa mesa tem refrigério. Nessa mesa a justiça de Deus, para justificar os teus pecados. E nessa mesa tem bondade e misericórdia. Isso tudo vai te seguir para o resto da tua vida. Porque o reino entrou. A bondade e graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Coloque-se de pé, por favor. Nós iremos adorar nesse momento. Mas, por favor, adore como alguém que faz parte do reino de Deus. Amém. Adore como alguém que entenda o sacrifício que foi feito pela minha e pela sua vida. Em nome de Jesus. E logo depois eu quero orar por mim e por você. Amém. Esse nome
talvez você não consegue compreender aquilo que você está vivendo nesse momento. Você não consegue compreender as lutas, você não consegue compreender a adversidade, você não consegue compreender o porquê que isso está acontecendo. Às vezes você não consegue ver aquilo que Deus quer te mostrar. Você é do Senhor, você ama Jesus, você já entregou a tua vida para o Senhor, mas você não consegue discernir e ver aquilo que Deus quer te mostrar, quer te revelar, e anda somente por aquilo que está diante dos teus olhos. Deus não te chamou para andar com Ele sem Ele querer restaurar a tua visão, a tua compreensão e a tua identidade. Deus quer restaurar a tua visão, a tua compreensão e a tua identidade, para que você possa saber com quem você está andando. E é incrível que todos aqueles que queriam ver, todos aqueles que queriam compreender, eles buscavam a Jesus, para que Ele pudesse abrir os olhos, para que Ele pudesse trazer compreensão, para que Ele pudesse forjar no coração dessas pessoas uma nova identidade. Então, rapidamente, se você deseja, eu quero orar por você, se você deseja receber visão que vem do Senhor, não sou eu que vou transferir visão para você, essa visão vem do trono da graça do Senhor. Se você deseja receber visão, para que os olhos espirituais sejam abertos, se você quer receber compreensão, para que você possa compreender o que está no coração de Deus, para que você possa, se você quiser que essa identidade que Deus tem para você, você é um cidadão do reino dos céus, e que essa identidade seja completada em você, seja marcada em você, venha até aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero clamar pela sua vida, eu quero clamar pela minha vida, porque nós precisamos desse pleno conhecimento, nós precisamos dessa revelação que vem do alto. Venha para cá, por favor. Eu quero orar por mim, eu quero clamar para que nós possamos receber isso da parte do Senhor. Jesus amado, nós reconhecemos, Senhor, que precisamos ter os olhos abertos. Nós reconhecemos, Senhor, precisamos ter a compreensão que somente o Senhor pode nos dar. Então nessa manhã nós nos
estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és aquele que abre os nossos olhos, Senhor. Tu és aquele que tira o véu, aquele que traz o entendimento para que nós possamos compreender, ó Deus, as coisas escondidas, ó Deus, que estão no Teu coração. Um dia o Senhor revelou para o apóstolo Paulo aquilo que estava no Teu coração, Senhor. Um dia o Senhor abriu os olhos dele para que ele pudesse ver o reino de Deus. E esse homem foi alguém totalmente transformado pelo poder do Teu Espírito. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, que nós queremos ver. Clamamos, Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Abra a nossa compreensão, Senhor. No nome de Jesus. Que nós possamos entender que maior número é aqueles que estão em nossa volta, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que nos chamou para essa obra, maior é aquele que toca nos nossos olhos, maior é aquele que nos dá a mente de Cristo, maior é aquele que nos faz entrar no reino de Deus. E quero declarar nessa manhã, Senhor, que os nossos olhos já foram abertos. É vontade do Senhor que os nossos olhos sejam abertos. É vontade do Senhor que a nossa compreensão, Senhor, seja ativada para que nós possamos entender o reino de Deus. Então, nesse momento, meu Deus, nós deixamos, ó Pai, toda a cegueira espiritual, nós deixamos toda a falta de compreensão diante desse altar. E nós queremos dizer, nós recebemos, ó Deus, o Teu toque nessa manhã. É pela fé. Pela fé nós recebemos a visão de reino. Pela fé nós recebemos a compreensão do reino dos céus. Pela fé nós nos sentimos cidadãos deste reino. Pela fé nós tomamos posse pela herança daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Queremos dizer que nós jamais, a partir de hoje, nós jamais seremos os mesmos, porque o Senhor abriu os nossos olhos, porque o Senhor abriu o nosso entendimento. E a partir de hoje, nós queremos andar em novidade de vida, para a glória do Teu santo nome. Abrace a pessoa que está do seu lado, irmão com irmão, irmã com irmã, e ore por essa vida. Você que ficou na cadeira, ore por alguém que está aí do seu lado, abençoe essa vida. Quando a igreja orando, por favor, clame ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração.
Sabe, queridos, o povo ficou 400 anos no deserto porque não conseguia ver a terra prometida. Muitas vezes nós ficamos presos nos nossos desertos da vida porque a gente não consegue ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem algo tão grande, tão precioso. Amém. Eu preciso me ver como Deus me vê. Eu preciso ver da mesma forma que Deus vê aquilo que Ele tem preparado para mim. Eu sou a igreja de Cristo e assim eu devo entender essas coisas. Porque às vezes nós somos um povo que falamos do Senhor, que anunciamos o Evangelho, mas a gente não consegue ver plenamente aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu tenho plena convicção que pela fé o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. Mas você pode falar, mas eu já não via. Eu creio que você já via. Lembra daquele cego que se aproxima de Jesus, que queria ver? Um deles, né? Tem vários, fala, né? Qual deles? Fala aí, vários cegos se aproximaram de Jesus querendo ver. Mas um em específico se aproximou de Jesus e fala, mestre, eu quero ver, mestre. Jesus faz uma lama e toca nos olhos dele. Ele era cego. E Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? Você vê que ele já está vendo alguma coisa, né? Mas ele vê assim, ele fala assim, eu vejo homens como árvores. Ele tinha uma visão completa? Ele deixou de ser cego e passou a ser míope. Ele não via tudo. Aí Jesus fala para ele assim, vai até o sacerdote e se apresente a ele. No caminho ele recebeu visão plena. Essa é a nossa história. É uma pretensão achar que a gente vê tudo, mas é a vontade de Deus que nós passamos por esse processo para poder ver aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Se eu não conseguir ver com os olhos de Deus, normalmente no meio da luta, no meio da adversidade, eu coloco os meus olhos naquilo que eu estou vendo. Mas se na luta, por que Josué e Caleb entraram na terra prometida? Os olhos do Senhor. Porque antes de entrar na terra, no deserto, eles tinham plena convicção que eles iam para. Eles viram a terra e creram que a terra era para eles. Amém. Muitas vezes eu vejo a terra, mas eu acho que a terra é para o meu irmão. Eles permitiram Deus mudar e transformar a visão deles. Eles passaram o mesmo tempo que os outros passaram no deserto, mas nunca perderam a visão do alto. Que Deus guarde isso nos nossos corações. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas.